Bom, então vamos lá. Agora acho que está tudo certo, né? Conforme forem aí, Agora está. Vocês me avisam, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, tá, pessoal? Para que vocês vejam a tela certinho. Qualquer coisa, querem deixar o microfone aberto, deixa, que fica mais fácil de vocês perguntarem, tá? Pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um outro parasito também bastante importante, né? Principalmente aos seres humanos aí, que é a giardia, então, tá, gente? Aqui. Então, a giardia, a gente tem a classificação, ainda vamos falar desse filo Sarcomastigófora, tá? E que são ainda protozoários, então, que são possuidores de flagelo, tá? Então, só que é uma outra ordem agora, chamada Diplomonadida, da família Hexametidae, do gênero Giardia, e a gente vai falar da Giardia lamblia, tá? Que é a causadora, então, da giardíase. Então, aqui a gente ainda vai tratar, então, dessa mocinha aqui, que é a Giardia lamblia, então, tá? Aqui tem a classificação também, tá? Desse protozoário. Então, a gente sabe que protozoário é um organismo, então, de uma célula única, então, tá? E que a gente tem interesse nessa espécie, principalmente porque ela está relacionada a, então, parasitose com seres humanos. Existem parasitoses com animais também, com determinadas espécies aí. Mas o que mostra bastante interesse para a gente é a Giardia lamblia, então, tá? Que a gente também pode chamar ela de Giardia duodenalis ou ainda até intestinalis, tá? Mas que a gente normalmente usa a Giardia lamblia. Bom, então olha lá. Esse gênero, então, tratando as várias espécies que têm essa giardia, a parasitose que ela causa é a giardíase, né? Ou então a gente fala giardose. As duas denominações estão corretas, tá? Então, são protozoários que também vão apresentar flagelos, então a sua locomoção ocorre através de flagelo, e são parasitos que vão, então, se localizar no intestino delgado, tá? Seja de homem ou seja de animais também. Então, a gente tem aqui várias espécies de hospedeiros e cada um deles vai, então, acabar determinando alguma espécie específica para estar, então, parasitando cada uma desses grupos de animais, tá? Leeuwenhoek era um vendedor de tecidos, mas que trouxe uma contribuição bastante grande para a ciência. Nossa, a cachorrada aqui tá fervendo. Trouxe uma contribuição bastante grande para a ciência, porque foi ele que começou a construir os primeiros microscópios, tá, gente? Era uma pessoa, assim, bastante curiosa, em que ele, assim, acho que sobrava muito tempo, né? Talvez não estava vendendo tanto tecido, então ele ia matar o tempo dele olhando as coisas, né? Através de lentes que ele montava ali. E ele observava muito as fezes dele. E ele, com certeza, ele tem algumas falas que ele deixou escrito e que ele via certos organismos, então, em meio às suas fezes. Coitado, era cheio de parasitose ele, né? Então, possivelmente ele foi o primeiro aí protozoário intestinal a ser visto por ele, tá? Então, a giardia, ela então admite diferentes hospedeiros e que normalmente podem se apresentar idênticas, elas são muito parecidas, tá, gente? E as de um mesmo hospedeiro podem ser distintas, porque às vezes ele pode estar contaminado com mais de uma espécie também, tá? Então, olha lá, 3 espécies principais que a gente vê, né? Que é a Giardia duodenalis ou a Giardia lamblia aí, que a gente conhece, que ela infecta, então, mamíferos e dentro desse, né? Os homens, então, aves, répteis, que são, né? Aves, um grupo diferente, répteis aí, Giardia muris, que vai infectar já
mamíferos mais do tipo roedores, tá? Aves e répteis já vão ser mais, então, essa espécie Giardia avilis, tá? Agilis, quer dizer, que infecta anfíbios também. Então, duas propostas mais recentes de espécies também que eles encontraram, porque uma que elas são muito parecidas também, a Giardia piscitae e a Giardia arte. Então, normalmente tem muitas espécies diferenciadas, inclusive uma outra aqui também que foi encontrada em camundongos, tá? Então, existe uma dificuldade de determinar, olha, precisamente as espécies, então, isoladas de diferentes hospedeiros, que tem sido aí um fator que limita para estabelecer esse potencial zoonótico, uma vez que um animal pode mostrar dois tipos diferentes, né? Então, acaba ficando bastante complicado para esclarecer, então, a possibilidade da existência de animais que possam participar como reservatórios mesmo dessa doença, né? Então, reservatórios, a gente já falou que são espécies que têm esse parasito dentro de si, mas que esse parasito não causa dano. Ele vive ali, se multiplica nesse hospedeiro, mas como um local seguro, então, para ele manter até que outro hospedeiro específico dele, então aí sim seja contaminado através dele. Giardia lamblia, Giardia duodenalis ou a intestinalis. Então, é uma sinonímia, tá, gente? Que a gente fala que são isolados de origem humana. Então, são as mesmas, sinonímia só quer dizer o quê? Que são idênticas, são nomes dados diferentes, mas que é uma mesma espécie e que essa espécie foi isolada, portanto, de hospedeiros humanos, tá? Olha lá, então ela causa uma enterite, né, que é chamada de enterite por giardia ou então a giardíase, então, tá? E a giardíase é uma das causas mais comuns de diarreias no homem, tá, gente? E também em crianças. Então, essas decorrências de infecção, olha, acaba trazendo, então, má nutrição e retardo no desenvolvimento, principalmente quando a gente vê ocorrendo, então, constantemente em crianças, né? Onde é o momento de desenvolver, de ter, então, uma fisiologia mais normal, e se ela tem, então, esses momentos aí que ela é atacada, portanto, pela giardíase, então ela vai ter, então, essas deficiências nutricionais, uma vez que a localização desse parasito é no intestino e ele acaba trazendo, então, algumas patogenias nesse órgão, tá? Em países desenvolvidos, giardia é o parasito intestinal mais comumente encontrado em humanos, tá? Uma vez que esses parasitos, a tendência é que eles podem ficar no nosso trato intestinal, gente, e nunca causar muito dano, tá? Podem viver longos anos com a gente e, momento ou outro, ele causar isso e a gente nem saber que realmente é um caso de giardia, né? De giardíase. Então, outras não, outras assim pode ter esses casos realmente de diarreias intensas, então onde pode ser levado então ao tratamento, né? Quando não é feito o exame, faz-se um tratamento, pensa assim, giardia faz, mas nunca se sabe se realmente foi, se não fizer o exame, então, tá? O que pode até mesmo tratar com uma virose, porque hoje tudo é virose, né? E existem essas viroses, e que essas viroses podem ser causadas ou por vírus ou por bactérias, e que também causam essas diarreias intensas. Então, e muitas vezes pode não ser essas viroses, nem por vírus e nem por bactéria, e sim por uma giardia, né? Então, isso que seria o ideal para que os médicos realmente fizessem, portanto,
essas análises, né, esses exames para realmente detectar se é giardia ou não. Bom, em relação à morfologia desse protozoário, desse parasito, então a gente tem duas formas evolutivas, então, duas formas que ele vai mostrar durante esse período de vida dele, tá? Então, nós temos o parasito, então, que é o trofozoito, e temos também a forma de cisto, tá? Então, vamos lá ver. O trofozoito é responsável pelos sinais e sintomas característicos da giardíase. Isso é ele que vai estar, portanto, lá no intestino delgado. Quando eu falo de cisto, cisto é uma forma de resistência, né? Que o trofozoito se transforma em cisto e ele se transforma em uma estrutura de resistência. Por quê? Porque ele possivelmente, se ele se transformou em cisto, ele vai ser eliminado pelas fezes, tá? Então, ele é chamado de forma infectante porque, estando nas fezes, estando no meio ambiente, é em forma de cisco que ele vai infectar outro hospedeiro, então, tá? O trofozoito tem forma de pera, com simetria bilateral. Isso quer dizer que se a gente passar um corte no meio desse protozoário, eu tenho duas metades iguais, tá? Muito pequeno, a gente só vai enxergar ele através de microscopia, tá, gente? Presença de uma ou duas formações paralelas em forma de vírgula, né, que é chamado de corpos medianos. Temos também no interior do trofozoito, aí localizado na sua parte frontal, que são encontrados dois núcleos. Trofozoito, 4 pares de flagelo, né, por onde ele, então, se locomove dentro desse ambiente intestinal, tá? Um par de flagelos são anteriores, um par de flagelos que são ventrais e um par de flagelos posteriores e um par a mais, então, de flagelo caudal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O cisto já é diferente, é uma forma como se fosse um ovinho, tá? Por isso que a gente chama essas formas de resistência, né? De protozoário de cisto. Ovo a gente vai chamar somente, então, as formas de resistência, né? Que é o ovo, que são de helmintos. Quando eu falo de protozoário, essa forma, então, aí de resistência é o cisto. Então, ele é meio que oval, né? Mais compridinho, meio elipsoide, também muito pequenininho, tá? Mas que, quando olhado, então, numa microscopia, eu enxergo, então, essa estrutura e que eu posso enxergar de 2 até 4 núcleos ali, o que me dá ali uma visão, né, ali bastante conhecida desse parasito nesse momento de forma de vida que ele está. O resto aqui, gente, olha, é só mesmo mais em relação à estrutura, tá? Vamos aqui onde tem as figuras realmente. Então, é isso aqui. Nós temos a forma de cisto, tá? Que é essa daqui, é meio que oval, né? Meio arredonda para o oval, meio elipsoide. Mas que quando olha aqui, ó, quando eu olho na microscopia, em uma análise de fezes, por exemplo, eu posso identificar essa estrutura, apesar de muito pequenininha, né? A gente acaba trabalhando bem a visão e quando a gente vai fazer uma análise, a gente consegue enxergar dessa forma, onde a gente enxerga esses 2 ou 4 núcleos aqui presentes, conforme você manipula ali as lentes, né? Aí você consegue identificar, quantificar esses núcleos aí, a aparência desses corpos basais, e aí então você identifica esse cisto como sendo de giardia. Essa outra forma aqui, flagelada, olha, que a gente está vendo aqui, essa é a forma de trofozoito,
essa é a forma que a gente encontra ela, então, no intestino, tá? Então, ela já apresenta esses flagelos e isso a gente consegue ver na microscopia se a gente tiver um exame de fezes a fresco, né? Normalmente, quando as fezes são diarreicas, né? São bastante líquidas, esse trofozoito ele consegue se soltar, portanto, da parede. Gente, não tem mais ninguém esperando, tem? Se tiver, vocês me avisem, por favor. Então, ele consegue, se está nesse momento num estado diarreico, esses que estão presos, então, por esse sulco aqui, né, que a gente fala, que é o disco subtorial, é por essa estrutura, então, que ele, então, se agarra na parede do intestino. Mas quando eles estão em muita carga, pode haver, então, uma situação no intestino onde eles estão numa carga muito alta, eles então acabam por deixar essa camada então do intestino descamando, tá? Então, o que que acontece? Se descama, eles se soltam também. Então, nas fezes diarreicas, normalmente podem ser encontradas, então, essas formas de trofozoíto, tá? Ai, não vai no clique, tem que dar ali. Então, vamos lá ver, então, como é o ciclo biológico, como é que eu tenho, então, todinho o ciclo de vida desse parasito, portanto. Então, eu tenho a Giardia lamblia como sendo monoxeno e eurixeno, então, ele vai somente em um hospedeiro, tá, gente? E o ciclo biológico é direto e sempre por ingestão de cisto. Então, eu tenho que ter contato com esse cisto, tá? Esse cisto tem que entrar para que possa ocorrer, então, o ciclo biológico desse protozoário. Infecções em animais se iniciam com trofozoito, que é diferente, né? De 10 até 100 cistos são suficientes para produzir uma infecção, portanto. Desencistamento, quando esse cisto, portanto, é ingerido, seja através de água, um alimento mal lavado, né? Pode ter sido uma mosca que sentou numas fezes e tinha cisto, então, da giardia. Ela sentou lá, passou no cocô e depois veio sentar na sua maçã, que você tinha lavado há pouquinho tempo ali, mas que é lógico, fazia pouco tempo você nem viu, mas uma mosca sentou e no que ela sentou e ficou andando por ali, ela deixou então esse cisto, né? Ou vários cistos, porque eles são microscópicos. Então, em 6 patas de mosca podem vir muitos cistos, então. E você engole. O que que faz esse cisto, essa estrutura, então, bastante rígida, desincistar, então. Com a ajuda, olha, a gente sabe que o estômago é ácido, então todo esse pH baixo do estômago, tá? E acaba fazendo com que esse cisto se desfaça, tá? Seja rompido. Chegando lá, então, olha, passa pelo estômago que já é, né, ácido e completado no duodeno e no jejum, quando chega ali no intestino, maravilha, tá abertinho e quem sai de lá vai sair então o trofozoito, tá? Trofozoito vai fazer o quê? Já tem aquele disco subtorial. Então ele vai aderir na parede então do seu intestino através desse disco subtorial. Colonização do intestino delgado por esses trofozoítos que vão fazer o quê? Eles estão ali na forma adulta, então eles vão se multiplicar por divisão binária. Isso é, se dividem cada trofozoito, então se divide em 2, formando o quê? 2 trofozoítos. Logo depois,
também a gente vai ter esses dois se multiplicando de novo. Então, ocorre aí uma multiplicação bastante rápida, tá? O ciclo se completa, portanto, olha, novamente depois, quando o encistamento que pode iniciar no ilho ou no seco e posteriormente eliminação pelo meio externo. Ocorrem momentos que esses trofozoítos ali, alguns vão se incistar novamente, se tornar um cisto e vão ser eliminados então com as fezes. Outros, o que vai acontecer? Alguns desses próprios trofozoítos podem ser encontrados nas fezes, mas poucos, tá, gente? Uma vez que eles vão estar em maior presença quando estiver nesse estado de uma diarreia mais aquosa, tá? E esse encistamento, gente, é lógico, para manter, portanto, essa linhagem, então, né? Porque é necessário que se tenha a continuação, então, de vida. Opa. Então, vamos lá ver o que pode influenciar, ó. Influência de fatores dentro ou fora do parasito para o encistamento. O que ocorre? Encistamento dentro do hospedeiro. Existem algumas hipóteses, né, que eles dizem que a influência do pH intestinal, sais biliares e o destacamento do trofozoito da mucosa acaba então gerando o encistamento. Sais biliares pode ser o gatilho, então, que provoca uma possível resposta imune também, né? Ali local, causando o destacamento, então, desse trofozoito e o seu encistamento, então. Uma vez que ele se vê solto do intestino, ele já percebe, não tá legal, ele já se transforma em cisto, então, para não morrer, tá? Em torno desse trofozoito também, olha, é secretada pelo parasita uma membrana cística resistente, com quitina na composição. Por isso que esse cisto é resistente. A quitina, ela é um polissacarídeo bastante resistente e que vai oferecer para esse cisto, na hora que ele estiver fora do corpo do hospedeiro, uma resistência ao ambiente que ele vai ficar. De repente, as fezes vão no meio ambiente e vai sofrer o quê? Radiação solar ou muita umidade, né? Então, é uma estrutura que vai promover a sobrevivência, pelo menos por um determinado tempo, para esses protozoários, tá? Dentro do cisto ocorre nucleotomia, podendo ele apresentar-se, então, com 4 núcleos, então, que é o que a gente observa, então, numa microscopia, então, que a gente vê aquele cistozinho com 4 núcleos dentro, então. Cada cisto desses produzirão 2 trofozoítos quando, então, depois desencistado, tá? Todos os cistos são infectantes? Então, olha lá. Ocorre necessidade, gente, olha, de tempo no meio exterior para que eles se tornem infectante, então, tá? Então, esses cistos são resistentes, mas em condições favoráveis que eu falei para vocês, né? Eles estão dentro de uma estrutura, mas que eles estão num ambiente externo, onde eles precisam ainda, né, sofrer um desenvolvimento lá dentro, tá? Para se tornar totalmente infectante. E para isso ele precisa de um ambiente propício. Se por acaso cai, então, em um ambiente que tem muita radiação solar, ele vai aguentar durante um tempo, mas depois disso, então, ele é eliminado, ele morre, então, não tem funcionalidade, tá? Mas se ele caiu num ambiente onde ele tem, não pega tanta umidade, não pega tanta insolação, né? A radiação, então ele pode ficar ali por um bom tempo, tá?
Então, olha lá, são resistentes em condições favoráveis de temperatura e umidade, podem sobreviver pelo menos 2 meses no meio ambiente. Então, se tem umas fezes no meio ambiente, gente, imagina que chove, o substrato todo, né? Chove, vai para o ambiente de água, né? Esse rio onde cai, então, essa água é fornecida para a população, se faz o tratamento, mas tem aquele problema. Tratamento de água mata bactéria, não mata protozoário, porque esses cistos já são de resistência, tá? Eles são sensíveis, eles são. O cloro que colocam não oferece tratamento para protozoário, por isso que é admitido uma quantidade X de protozoários na água para distribuir para a população. Bactéria tem que ser zero, tá? E cloro elimina as bactérias, mas cisto de protozoário não, tá? E às vezes também ovos de eumintos também não. Somente a fervura, mais de 100 graus e por um determinado tempo, é que realmente matarão essas estruturas, então, tá? Bom, quando o trânsito intestinal está acelerado, é possível encontrar os trofozoítos nas fezes. É o que eu falei. No caso das diarreias, os trofozoítos que ficam grudados, então, eles vão, então, acabar se destacando da parede intestinal e aí sim eles vão ser encontrados nas fezes também, tá? O ciclo biológico, gente. Então, tá aqui, né? A gente tem o cisto, que está lá no ambiente, mas que pode, né, chegar até nós através de uma água que não é boa, que não é tratada, que não é filtrada ou fervida. Logo que entra no ser humano, portanto, ele se transforma em trofozoito. Trofozoito lá no intestino, olha lá, se reproduz, né? Em vários trofozoítos, cada um vira 2, né? E aí o que acontece? Esses trofozoítos, sejam ou por um momento em que está havendo esse trânsito intestinal intenso, né? Que ele se destaca, ou então por alguma ação do sistema imune ele se destaca, ele se transforma em cisto e acaba sendo eliminado pelas fezes, tá? Então aqui dizendo de novo, ó, através de alimentos, água, né? Então a gente pode ter esses cistos, então, nesses alimentos que são ingeridos, que entram e ficam no intestino delgado e acaba então passando por todo esse ciclo aí de vida, então. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Falando bem especificadinho para vocês, é bem legal esse esqueminha aqui, que já dá bastante a noção de como é o ciclo, então, desse parasita. Transmissão, gente, a gente fala que é fecal oral, porque é eliminado esse cisto pelas fezes e entra através da boca. Então, né, fecal, fezes e boca, então. Então, vai e volta, né? Por quê? Ingestão de águas superficiais sem tratamento ou deficientemente tratada, né, apenas com cloro, alimentos contaminados, verduras cruas ou mal lavadas também. Alimentos também podem ser contaminados, veiculados por moscas e baratas, né, que passam por todo lugar. Formiga também, tá, gente? Formiga é um dos insetos, adoro inseto, adoro, mas formiga é cruel também para veicular também, tá? Pessoas, olha, por meio de mãos contaminadas. Então, tem pessoas que estão infectadas, gente, usam banheiro, não fazem a higiene depois de sair desse banheiro, tá? Vai cumprimentar outras e esses cistos podem estar presentes na mão também, tá? Então, falta de higiene pessoal também, tá?
contaminadas e principalmente quando existe aglomeração. Creches, ó, criança passando para criança, né? Criança tá sempre no chão, passa a mão no chão, né? Pega alguma coisa do chão, põe na boca. Então, são coisas assim que são muito que ocorre bastante, né? Então, creches, orfanatos, né? Até mesmo em locais, asilos também podem ocorrer isso também. De pessoa para pessoa, entre membros de uma família ou em creches, quando se tem algum indivíduo infectado, é lógico, isso que entra tudo junto. Através de contatos homossexuais ou por contato com animais domésticos infectados, que eles também podem ter giardia, né, de morfologia semelhante a essa humana. E esse último, ó, que é em relação aos animais, gente, ainda é discutido por alguns autores, tá? Apenas a Organização Mundial de Saúde é que considera a giardíase que ela, então, é uma zoonose, isso é, que ocorre de transmissão de animais para o homem, tá? Sintomatologia, gente, olha, existem desde os assintomáticos, tá? Então, vai apresentar quadro de diarreia aguda, que ela pode ser autolimitante, então, diarreia persistente mesmo, tá? E isso vai dar o quê? Vai dar uma evidência de má absorção, perda de peso dessa pessoa, tá? E que muitas vezes não corresponde ao tratamento específico, tá? E isso principalmente ó, quando atinge indivíduos imunocompetentes. Então, normalmente, principalmente pessoas que possuem o HIV também, então são muito acometidas por essa doença também, porque já estão comprometidas, né? O organismo não está mais apto a atuar com intensidade diante desses parasitos e acaba, então, infectando muitos e trazendo maiores consequências para um organismo que possa já estar debilitado, tá? Geralmente, em indivíduos não imunes, isso é, na primeira infecção que eles têm, a ingestão de um elevado número de cistos é capaz de provocar, então, essa diarreia que é tipo aquosa, e ela é fácil, assim, de identificar quando ela é de origem da giardia, porque são aquelas fezes que sentou no vaso, é aquela diarreia explosiva e o cheiro é insuportável. É muito forte, tá, gente? Acompanhada de quê? Gases, então, né? Acúmulo de gases e também distensão em dores abdominais. Então, muita dor, distensão, né? Então, esses gases fazem essa distensão, esse aumento do abdômen também. Muco e sangue podem aparecer mais raramente nas fezes, mas podem aparecer. Essa forma aguda dura poucos dias e seus sintomas iniciais podem ser confundidos com aqueles de diarreia tipo viral e bacteriana que a gente comentou. A patogenia, olha, alteração morfológica e funcional do epitélio intestinal. Se existe aquele monte ali, todo ali no epitélio do intestino, mais o sistema imune atuando, gente, ocorre essa descamação do intestino, tá? E outra que existe, olha, que nem a gente falou, desse sistema imune nosso vindo atacar, portanto, esses parasitos, acaba tendo uma ação citotóxica. E isso faz mal para o intestino e acaba afetando esse epitélio intestinal, então, tá? Então, ocorre o quê? Edema da mucosa e contração dos seus músculos lisos. Se tem contração, mais contração do que deve ter nesses músculos lisos ali, que é uma musculatura mais lenta do intestino, é isso que leva à motilidade, então, do intestino e leva a você, quando você se alimenta, não para nada. Então, do jeito que entra, sai, tá? Então, ó,
o aumento da renovação dos enterócitos ali, ó, é bastante demorada ali a renovação, portanto, do epitélio do intestino. Então, se isso está ocorrendo com frequência, é por isso, então, que não faz essa digestão. Então, por isso que tem que ter uma dieta leve, portanto, até que passe esse momento maior, né? E junto com o tratamento, aí sim inserir outros tipos de alimento para que deixe, então, todo esse trato intestinal equilibrar para poder, então, ele poder fazer a absorção. Vilosidades ficam repletas de células imaturas, aí, ó, isso que eu falo para vocês. Não vai ter enzimas, né? As enzimas não vão funcionar, porque elas estão novas, estão se refazendo por causa dessa agressão, então, tá? E existem, então, por isso que dá uma má absorção. Existem evidências de que algumas situações a giardíase sintomática possa estar associada ao crescimento também, olha, de bactérias aeróbias que podem entrar em conjunto e causar, então, essa patogenia maior junto com a parasitose. Pessoal, nosso tempo está acabando. Esse restinho eu gravo e mando junto para vocês, inclusive com a outra aula também. Pode ser? Pode ser, professor. Porque tem mais uma aula ainda até, tá? Tem mais uma aí eu gravo e mando lá. E a gente discute na próxima aula, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pode ser. Beleza, prof. Oi. Então tá. Obrigada, gente, pela presença, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Professor.